Fala galerinha, bom dia, uma boa semana para você, graças a Deus, né? Mais uma semana começando e o assunto dessa semana que nós vamos falar aqui é sobre a oração. É um assunto muito profundo, não dá pra gente falar tudo nesse tempo de devocional. Há inúmeros versículos sobre oração, que é claro, você pode depois consultar, se aprofundar nesse assunto, né? Pesquisar mais sobre isso. Mas hoje nós vamos nos apegar em um versículo para que você deixe na sua porta e que você medite durante a semana. E nós vamos falar sobre alguns aspectos aqui da oração. Já deixa a sua Bíblia aberta aí no Salmos 5, versículo 3. Salmos capítulo 5, versículo 3, tá anotadinho aqui. Bom, mas o que é orar? De uma forma bem simples, orar é falar com Deus, é conversar com Deus, é estabelecer um relacionamento entre você e o seu Criador. Porque desde o princípio, Deus já procurava se relacionar com o homem. Se você olhar lá para Gênesis 3, versículo 8, diz que Deus ele caminhava no jardim na viração do dia, ou seja, no entardecer, e ele procurava estabelecer esse relacionamento de comunhão com a sua criação, com o homem, e ali ele mantinha diariamente um convívio, uma conversa, um diálogo com o homem. É uma das formas mais simples e mais íntimas, se assim eu posso chamar, de realmente manter uma comunhão com Deus e conhecê-lo cada dia mais. Agora você pode estar se perguntando, existe um padrão para que eu faça uma oração? Existe uma forma certa de orar, palavras certas a serem usadas? Eu creio que muita gente tem esse tipo de dúvida, porque hoje nós temos muitas denominações, nós temos muitas igrejas espalhadas, nós temos muitos locais onde se fazem encontros de oração, e cada pessoa ora de um jeito, né? Cada igreja tem a sua forma de orar, cada denominação tem a sua forma de orar, de elevar o pensamento a Deus, de falar com Deus. Mas fato é que não existe um padrão específico de oração. O que a gente pode considerar são aspectos importantes dentro desse momento de oração, dentro desse contato que nós fazemos com Deus. Como, por exemplo, eu preciso confiar e crer naquele com quem eu estou falando. No caso, se eu estou estabelecendo um relacionamento com Deus, uma comunhão com Ele, quero conhecê-lo cada vez mais, eu preciso crer que Ele existe. Hebreus 11:6 diz que para nos aproximarmos de Deus é necessário que nós creiamos que Ele existe. Precisamos crer, precisamos confiar. Não há como você chegar diante de um amigo ou de uma pessoa e que você não estabelece um grau de confiança e que você não conheça. Você não vai contar qualquer coisa para alguém que você não conhece. O segundo aspecto importante dentro da oração é saber que estou elevando o meu pensamento ao Criador de todas as coisas, àquele que é soberano sobre a minha vida, aquele que tem o controle de todas as coisas. Então eu o adoro. Eu presto adoração nesse momento a Deus, porque sei que Ele fez todas as coisas e reconheço como meu Senhor. Um terceiro aspecto importante é saber que tipo de oração eu vou fazer naquele momento, porque eu tenho diversos tipos de oração. Eu tenho a oração de confissão de pecados, eu tenho a oração de gratidão, eu tenho a oração de petição, ou seja, aquela em que coloco as minhas necessidades, as minhas súplicas. Eu tenho a oração de intercessão pela vida de outras pessoas. E o outro aspecto que eu considero importante é você usar de transparência e sinceridade diante dele, porque ele conhece todas as coisas e conhece o seu coração, conhece a intenção do seu coração, e antes que a palavra saia da sua boca, ele já sabe o que você vai falar. Como assim, Camila? Então, se ele já sabe o que eu vou falar, por que eu devo orar? Entretanto, a oração, ela nos aproxima de Deus e Deus ele está pronto para nos ouvir. Deus ele está pronto para ouvir você falar, mesmo já sabendo o que você vai falar. Ele deseja esse relacionamento conosco. Diz a palavra aqui em Salmo 5:3: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração
e fico esperando. Este é um salmo de Davi, um rapaz muito próximo de Deus, que apesar de todas as suas falhas, Deus o considerava segundo o seu coração, porque ele estabelecia essa intimidade, ele procurava conhecer a Deus e procurava também compartilhar as suas dificuldades, os seus pecados, as suas falhas diante de Deus, e ele desejava ser transformado. Está aí a necessidade da nossa oração, porque quando eu crio essa intimidade, eu passo a ter um relacionamento com esta pessoa, com esse Deus, que vai me orientar a fazer aquilo que eu preciso fazer, que vai me dar as orientações corretas. É exatamente isso que a gente faz com um amigo. Quando a gente desabafa, quando a gente confessa um pecado, quando a gente pede uma orientação ali para um amigo que a gente tem mais íntimo, é exatamente dessa forma que a gente faz. A gente vai, a gente chora, a gente se alegra, a gente compartilha. A diferença é que quando você compartilha algo com seu amigo, você pode até ocultar alguma coisa ali, mas com Deus não. Com Deus, Ele já sabe tudo que está no seu coração, aquilo que você falou e aquilo que você não falou, que você deixou de compartilhar, Ele também já sabe. Por isso a oração, ela vai nos preparar para enfrentar dificuldades. Por meio da oração, o Senhor nos mostra amor. Por meio da oração, Ele nos mostra e nos ensina perdão. Por meio da oração, eu sou encorajada a enfrentar as coisas do dia a dia, sabendo que Deus está no meu amanhã, sabendo que Ele está comigo, sabendo que se Ele é o conhecedor de todas as coisas e tem o total controle sobre a minha vida, eu não preciso temer. Então a oração, ela vai criar essa intimidade, esse relacionamento e vai nos dar esse encorajamento para enfrentar o nosso dia a dia. Mas a oração é um alimento diário. E se eu me alimento todos os dias ali, se eu tenho essa convivência com Deus, se eu tenho esse relacionamento com Ele, Ele me capacita. Eu alimento minha alma, o meu espírito, e eu estou pronta para enfrentar qualquer tipo de situação. E como eu sei que Deus responde às minhas orações, nós lemos lá no Salmo 5:3, né? De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Só um parênteses aqui, né? Quando fala de manhã te apresento, não necessariamente a sua oração ela precisa ser apresentada de manhã, né? É que neste caso e neste contexto, os judeus eles tinham a prática de fazer a oração pela manhã, pela tarde, pela noite, pelo menos 3 vezes ali durante o seu dia, eles faziam esse momento de oração, mas conforme o texto fala, eu apresento e aguardo. Por quê? Porque a oração ela é um investimento. É preciso ter perseverança, é preciso aguardar pacientemente pela resposta. Tem muitas coisas que a gente faz hoje que a gente não tem um retorno amanhã. Tem algumas coisas que a gente pratica hoje e não colhe amanhã, né? Quando você lança uma semente no chão, você não tem o resultado daquela colheita no dia seguinte. Você cuida, você rega, então é necessário aguardar pacientemente pelas respostas. Um exemplo, você tem pedido sabedoria a Deus ou você tem pedido paciência nos relacionamentos? Bom, para que você possa praticar isso, você vai ter que viver uma experiência em relação a isso. Então, aparecerão diversas situações para que você utilize da sua paciência, para que você utilize da sua sabedoria nas palavras. Se você está pedindo por isso, você precisa de uma situação prática, para que você possa aplicar e passar no teste. Então, fique atento a essas coisas. É dessa forma que Deus nos responde. É através de situações cotidianas, rotineiras, coisas simples. A resposta de Deus está nessas coisas simples. A gente cria uma intimidade com Deus que nos proporciona essa convivência de saber o que Ele está pensando a meu respeito, saber o que Ele deseja de mim, saber por onde quer que eu ande, por onde Ele quer que eu ande. Então, tenha tranquilidade. Entregue a sua oração diante de Deus, converse com Ele todos os dias, seja no carro, seja indo para o seu trabalho, seja no seu escritório,
Onde você estiver, estabeleça um ambiente de oração e de conversa com Deus. Faça daquele local o seu quarto secreto. Faça daquele local o seu momento íntimo de comunhão com Deus. Não importa onde você esteja, mas faça daquele ambiente o seu ambiente de oração. E você vai experimentar coisas maravilhosas quando você criar essa intimidade, esse relacionamento com Deus. O assunto é muito mais profundo do que tudo isso que nós estamos falando aqui, mas eu espero que você tenha experiências maravilhosas com Deus nesse sentido. Que Deus te abençoe durante toda essa semana. Apresente a sua oração diante de Deus e aguarde pela sua resposta. Coloque esse verso aí na sua porta e pratique, tá bom? Um beijo, fica com Deus.